por favor. Pai amado Senhor, quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui, pelo que já ouvimos desde ontem, como entre ontem e hoje eu cresci, ó Deus. 2 ministrações poderosas e abençoadoras. E agora, Pai, nós carecemos da Tua graça, que ela continue nesse púlpito, nesse altar, nesse recinto, para que juntos crescemos mais e mais e cresçamos na graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu tenho a impressão que se você, deixa eu tentar aqui localizar, bom, desculpem, algo travou aqui. Eu tenho a impressão de que toda vez que a gente pensa em família, que o assunto é família, mexe com todos nós. Porque se há algo que é comum à experiência humana, é o ser família. Olha, por exemplo, todos nós aqui somos pais, mães, maridos, esposas, filhos, talvez aqui também netos, sobrinhos, eu não sei. Eu sei que no momento Deus me dá a bênção de ser marido, pai, filho também, meus pais são vivos. E quanto a gente aprende em família. Mas eu quero trabalhar esse tema, o ministério sacerdotal do homem pai, a paternidade, o ser marido e também o ser cidadão no mundo. Para a gente entrar na reflexão, há 2 conceitos que eu quero trabalhar só para a gente se localizar, não mais que isso. A palavra sacerdote na Bíblia tem 2 raízes, uma hebraica e uma grega. Na raiz hebraica, a palavra Cohen significa aquele que ensina a Torá, que fala aos outros sobre os oráculos de Deus. De alguma forma é aquele que faz previsões quando alerta na Bíblia dos juízos de Deus, da sua vontade. No grego, a palavra hieros é um adjetivo que quer dizer aquele que é santo, que é separado para o serviço de Deus e por Deus separado. Portanto, olha que coisa interessante. O que é um sacerdote? É aquele que é separado por Deus para comunicar a sua voz e o seu coração ao povo, primeiro à sua família e depois aos demais. Eu vou pedir que todos juntos leiamos isso, homens e mulheres, vamos lá? Primeiro a sua família. Essa mensagem trata do sacerdócio do homem pai, mas ela tem que ser ouvida pelas esposas, porque é o local dela nessa relação sacerdotal da família, e pelos filhos, igualmente importantes. Eu queria ler um texto de Provérbios 4, 1 a 5, e eu mandei imprimir porque ele é um pouco longo, para não cansar ninguém, e destaquei alguns verbos. Vamos ler comigo juntos? Vamos lá? Ouvi, filhos, o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Este texto, por si só, é uma convocação para nós homens, de assumirmos em casa, na relação com os filhos, com a esposa e o lar em geral, a nossa missão sacerdotal. Aquele que ensina sobre Deus, aquele que fala sobre o que Deus quer, e em casa se faz oráculo de Deus. Como eu sou pai, e meu filho já tem 30 anos, então eu, de alguma forma, vivi o que vou ensinar,
nas omissões e nos acertos, que eu sou tão humano quanto você. Mas o meu desejo é começar com um alerta. Como eu não conheço ninguém em particular, então aquilo que eu disser, por favor, não se fira. Eu falo de forma geral, e você pode ser exceção, e eu espero que seja com certeza. Mas vamos lá. Todo homem crente, marido e pai, que não assume em casa esta verdade, está em falta com Deus. Todo homem crente, casado e pai também, que não encarna essas verdades bíblicas, está em débito com o seu Senhor. E eu vou fazer aqui um percurso na cultura para chegar ao nosso mundo pós-moderno. Só quero sua paciência. E depois a gente sai desse mundo para mergulharmos na história bíblica e nisso que Deus quer. Olhem, ouve, filhos. Filho tem ouvidos para ouvir o quê? O que o pai ensina. Todo pai é um pedagogo por excelência. E o pai que se cala, se omite, está em falta com Deus. Filhos, ouvi, estai atentos, porque eu, pai, vos dou boa doutrina. Não é só pedagogia, ensino bíblico, verdades bíblicas. Não é dizer, cada um escolha o caminho que quiser. Eu tenho para você o melhor caminho. Não é o filho cresce e decide. Eu tenho para você, filho de Deus, uma palavra. Esta é a doutrina, porque esta é a verdade de Deus para a sua e a minha vida. Filhos, para que o filho se lembre, quando era tenro e único, diante da minha mãe, ele e o pai me ensinava e me dizia, todo filho tem que ter uma memória do que o pai lhe ensinava, porque essa memória vai ser lá na frente um suporte para vencer os abismos e obstáculos da vida. No silêncio do filho que casa, na solidão do filho que viaja, ou da experiência dura que passa, a memória do pai vai ser um bálsamo para o fazer do filho. Que seu filho está aprendendo com você acerca de Deus. Tem que se questionar, pai. Tem que se questionar. Retenha o teu coração nas minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, o entendimento. E não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. Eu queria só a sua atenção para entendermos as 5 dimensões bíblicas da paternidade. Vamos ver comigo? Para a gente não ficar cansado, todos juntos. Vamos lá, na primeira dimensão, o ensino do pai. A segunda, a doutrina do pai. A terceira dimensão, o exemplo do pai. Quarta, a instrução do pai sobre a vida. E última dimensão, a afetiva, a companhia do pai. Agora todos vejam para mim. Olhe esse quadro bíblico e o drama da cultura moderna. Hoje o pai não ensina. O pai paga contas, paga carnês, se isola, abre a carteira, mas não abre a boca. Está cometendo um erro estratégico muito sério diante de Deus. Porque o ensino é a dimensão bíblica do que Deus espera que nós pais vivamos. A dimensão espiritual não é levar para a igreja, é ser em casa a igreja viva. Não é condução para o templo, mas é exemplo vivo de Deus dentro de casa. A minha dor, e aqui não atinge ninguém, porque somos poucos pastores, e os poucos vivemos em casa bem direitinho, graças a Deus. Mas aqui o tempo me ensina, também experiência clínica de anos, de que lá na frente, muitos filhos abandonam o reino, porque foram em algum tempo no próprio reino, pelos pais abandonados. No ensino, na doutrina, na palavra. A dimensão moral. Pai tem que ser exemplo. E qualquer homem, escute bem, qualquer homem aqui, não pode dizer, tem o direito de dizer, eu sou homem vencedor, que me formei, tornei-me empresário, tornei-me pastor, tornei-me um ser intelectual, seja o que for.
Isso não é vencer na vida. O homem pai só é vencedor quando um dia seu filho diz a outrem: eu queria ser como meu pai. Vale a pena seguir seus passos. Somente isso. E se um filho disser a alguém em segredo, mas que um dia escapa à consciência humana: eu quero ser tudo menos parecido com meu pai. E seu pai acumular atrás de si um currículo acadêmico ou financeiro, esse pai perdeu no jogo da vida. Perdeu. Dimensão social. O pai que instrui o filho a lidar com a vida, os intercâmbios da vida, sair de casa, ter um casamento, trabalhar, estudar, se relacionar. Então, pais herméticos, pais que se clausuram no seu mundo doentio e não preparam o filho para a vida, também estão em falta com Deus e com a família. E finalmente a dimensão afetiva. Filho aprende sobre companhia, sobre carinho, sobre beijo, abraço, afago, sobre vida afetiva, olhando para o pai. Eu sou nordestino, estamos na Bahia. Mas o Nordeste, realmente o Nordeste, começa depois da Bahia. A Bahia é muito perto do Rio de Janeiro. Começa com Sergipe, depois vai Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, já quase noroeste. Mas o nordestino, o homem nordestino, tem por natureza genética maligna. Maligna. Esse vírus de que ser homem é ser bruto. Ser homem é não sorrir. Ser homem é ser seco, é não derramar lágrimas. E o pior é não abraçar. E no Nordeste, poucos filhos são abraçados e beijados pelos pais, que aprenderam que ser homem é manter a distância disso. E o homem que não ensina sobre beijo, abraço, afeto, carinho ao filho, é um homem em dívida com o seu coração, com o que Deus espera dele, quanto à dimensão afetiva da vida. Tenha cuidado sobre isso. Essas dimensões da paternidade são muito sérias em nossa vida. Agora, queridos, qual é o papel do homem na revelação bíblica? E aqui não quero ferir as mulheres, por favor, irmãs amadas, mas vocês estão num congresso evangélico, nós somos pessoas que cremos na palavra. Eu vou resgatar uma reflexão bíblica sobre isso. Primeiramente, a Bíblia espera que o homem seja o líder, que rompe com a sua casa, para construir outra casa, a família. Mas não é só sair para casar, é romper com algumas coisas. E a Bíblia diz: por essa razão o homem, não a mulher, o homem deixará um dia pai e mãe. É a maturidade que o pastor Cláudio se referiu há pouco tempo, em outra dimensão. E vai assumir uma mulher. E agora os dois serão uma só carne, uma família, um novo lar. Então, primeiramente, isso é papel do homem. E nem sempre o homem se casa e rompe com a casa. E ao não romper, cria problemas sérios de afetividade. A sombra da mamãe amamentando nunca deixou esse filho. E o seio materno ainda está na sua boca, nos seus lábios, por muitos anos. E às vezes quer cobrar da esposa uma segunda mãe. Esqueceu-se que mãe só tem uma. Homem maduro, não porque tem 20 anos, 25, 30. Homem maduro quando entende o que é romper, para fazer-se homem numa relação diferente agora com a esposa e com o novo lar. Isso de nós a Bíblia espera. Isso é um princípio bíblico. Segundo, a Bíblia espera que o homem seja o líder que lidera a esposa, provê a casa e prepara os filhos para a vida. Olha como hoje a cultura perverteu isso. O que é homem hoje? O que é ser homem hoje na nossa cultura? Primeiro, o homem é o cabeça da mulher. Toda casa, perdoe-me ser verdadeiro, em que quem manda é a mulher, uma casa que abriga patologia de liderança, doença de relacionamento. Quando um não assume isso
ele é omisso, está em falta com Deus, não com a cultura, não com amigos, com a sociedade, mas com Deus. É o cabeça da sua esposa. É claro que isso aí não comporta pensar em termos de domínio, não é isso que a Bíblia diz, mas é o líder. Que a mulher, quanto mais diz ao marido, o que você acha? O que é que você pensa? Ele fala, tanto mais ela segura a relação marido e mulher. Homens omissos criam famílias patologicamente carentes de cuidado, de graça e de misericórdia, de relações doentias com os filhos no futuro. Segundo, esse homem que instrui o filho para a vida. Escute, hoje é o contrário. O que é que o homem diz? Eu trabalho, eu pago as contas, eu me esforço, eu estudo, eu me mato. O meu dever, está aqui o dinheiro. E você, mulher, cuide dos seus filhos. Isso é com você, errado. Biblicamente, a mulher não é a primeira pedagoga. É o homem. Senta aí, filho. Meus irmãos, eu sou filho de uma família pobre. Meu pai era carteiro, depois policial militar na Paraíba. 8 filhos. Nunca tive nada eletrônico na minha vida. Até casar, nunca conheci que era um carro para dirigir. Nunca tive nada a não ser vida simples. Até 12 anos eu carregava água nas costas para trazer de um rio e encher em casa os potes da minha família. Mas se você perguntar a mim, pastor Estevão, que lembranças boas você tem na sua infância? Eu sei quais foram. Não tinha cama de televisão, não tinha nada moderno hoje, mas a lembrança maior que eu tenho era meu pai nos levando os 8 para a igreja. Era meu pai fazendo uma vez por semana um culto chamado doméstico, coisa hoje quase que do tempo, não é, de se achar na arqueologia evangélica brasileira. Ficou no passado. Eu sei quase os hinos da harpa cristã decorado, que meu pai era assembleano. Aprendi na mesa em casa. É verdade. Eu sei texto, sabe o que eu me lembro? Era aquele homem, simples, mas convicto, ao dizer: meus filhos, eu não tenho nada mais para lhe dar, a não ser o que tenho de mais precioso, a graça de Jesus sobre a nossa vida. Esse homem gerou 8 filhos, 4 homens, 2 partiram, morreram em um acidente de carro. Ficamos 2. Os 2 são pastores. Minhas 4 irmãs, uma casada com um pastor, e os outros 3 são diáconos da igreja. Homens de Deus. 17 netos, nenhum desviado. Toda a minha família, ninguém conheceu divórcio, ninguém conheceu ninguém desviado, nunca ninguém conheceu bebida, cigarro, drogas, marginalidade, ninguém. Filhos, netos, sobrinhos e bisnetos. Toda a minha família comigo se congrega, os que moram em João Pessoa. A quem eu devo isso? A um pai que entendeu. Pai é instruir a família nos caminhos de Deus. Hoje, em algumas casas evangélicas, é uma tristeza. Glória a Deus. Sabe o que é hoje? É a mãe. Se não for a mãe, se aponta menino para o culto, se a mãe não tomar frente, não falar em igreja, escola bíblica, Bíblia, nem o homem vai. E tem muito homem crente que a esposa que acorda: filho, hoje é a igreja. Se não fosse muitas mulheres, Deus seria esquecido hoje de muitos lares evangélicos. Homens omissos, sempre estaremos em falta com Deus. Uma terceira característica na Bíblia é que é o homem que comunica, escute bem, em casa, a dimensão do sagrado para a família e a instrui segundo o mandamento do Senhor. Isso é o homem que abre a Bíblia. No início, isso era feito oralmente. Depois veio a Torá. E agora somos nós, as Escrituras. Um tempo foi memória. Hoje está escrito. Então é o homem que abre a Bíblia em casa. Homens de Deus, em nome de Jesus. Esse sonho de famílias
debaixo da graça, um grande sonho, uma grande conquista. Só se completará um dia quando todo homem aqui abrir em casa a Bíblia e dizer: filhos, ouçam, essa é a palavra do Senhor da nossa vida. Que homem de Bíblia aberta é Deus falando dentro de casa. Tudo muda. A dimensão do sagrado é o homem que assume, e a família vai na sombra abençoada dessa liderança familiar. Esse texto que a gente prega tanto com o pastor, isso foi dito para os homens, não para as mulheres. Elas fazem por obediência e numa correlação de forças para ajudar, estão certas. Mas foi ao homem que Deus disse: ensina a criança. Foi para o homem que ele disse, e para os homens pais que ele disse: ensina teus filhos no caminho em que devem andar. Quando eles crescerem e ficarem velhos, terão uma memória para dizer: foi assim que meu pai me ensinou. Me ensinou. O homem é aquele que encarna na família a graça e o amor e o cuidado de Deus sobre os seus. Vós, maridos, vamos dizer todos juntos: amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por isso. Olha como Deus tratou Jesus: tu és meu filho amado. O que quer dizer isso? Na contramão da nossa cultura, em casa o homem é aquele ser que, se olhando para ele, se vê nele um pouco da face de Deus. Quem encarnar a graça? Encarnar a graça não é falar sobre a graça. Encarnar a graça não é ler sobre a graça. Encarnar a graça é ser a graça ambulante dentro de casa. Mas geralmente o que nós aprendemos como homens geralmente é intransigente, é bruto, é dominador, é radical. E como muitos são inseguros, eles escoram a sua frágil liderança ou masculinidade no grito: aqui quem manda sou eu, respeite seu pai, aqui o galo sou eu, quem canta sou eu nessa casa. Enquanto estiver debaixo da minha teto e do meu dinheiro, comendo do meu feijão, tem que me obedecer. Apronte-se e vão para a igreja, porque Deus é bom. E quando os filhos crescem, só pensam uma coisa: um dia eu vou ser grande, vou deixar essa casa, essa igreja, porque esse Deus do meu pai não me serve. Não quero esse Deus. Vós, maridos, amai como Cristo amou a igreja. Cada homem em casa é a graça falando com a voz masculina. É a graça no corpo de um homem, mas que abençoa todo o lar na sua dimensão. Isso é do homem. Então isso, irmãos, é uma contracultura. Homem que sorri, homem que abraça, homem que afaga, homem que beija, homem que ora, que perdoa. Homem que diz: filho, eu sei que você está errado, mas teu pai vai te ajudar. Não é que diz: tua filha está grávida. O quê? Pega a filha e diz: que vergonha! Seu pai pastor, seu pai presbítero, seu pai diácono, você falando disso, dessa, sai dessa casa, esqueça que tem pai. Ou que leva a filha para a igreja, expõe publicamente e a chama de Madalena do seu lar. Sabe que a graça? Filha, papai está sabendo. Você sabe, filha, que isso não está certo, está errado. Papai até ensina contra isso, mas você tem pai. Vamos orar. A gente vai vencer isso. E ainda que ele não se case com você, ainda que ele lhe deixe, e a igreja lhe abandone, seu pai está do seu lado. Você tem pai. A graça mora nessa casa. É assim que se faz. Há pouco tempo um diácono da minha igreja ligou para mim de madrugadas. Escute, paz, queridos, um diácono: pastor Estevão, me ajude, por não. E quando o telefone toca de madrugada, nós pastores ficamos sobressaltados. Quem morreu da igreja? Meu filho está preso. Mas por quê?
Ah, pastor, eu descobri que meu filho é viciado em crack. Morreu, foi preso. O senhor podia ir comigo à delegacia, porque se eu for, vou perder o controle. Que controle? Não sei, pai. Pastor, talvez eu parta para a violência. Já disse aquele moleque isso e aquilo. Vamos comigo para eu me controlar. Tá, eu vou com o senhor. Chegamos de madrugada, às 3 da manhã, na delegacia. Eu disse, pai, você quer ir ou quer que eu vá? Pastor, vá primeiro. Eu fui. O delegado procurou, fulano, eu sou pastor, o delegado me reconheceu. Chamei o garoto. O garoto me olhou. 2 frases marcaram para sempre. Número 1, pastor, o senhor aqui. Começou a chorar. Me deu um abraço e disse assim a mim: o meu pai veio. Cadê meu pai? Porque nem pastor substitui a graça que emana do coração do pai. Aí eu disse, ele veio, está lá fora. Aí sabe o que ele disse? Obrigado. Não porque veio, ele disse obrigado, porque trouxe meu pai. Porque trouxe meu pai. Pai, me perdoe. Pai é isso na Bíblia. O que encarna em casa a graça em forma de afeto, de cuidado e de exemplo. Por isso, tu és meu filho amado. E quando te olho, filho amado, eu sinto alegria. Talvez seja isso que mais nós precisamos ouvir dentro de casa. Não é você é meu filho sargento, você é meu filho coronel, você é meu filho advogado, você é meu filho pastor. Tudo isso é muito bom, o filho venceu. Mas melhor que a profissão é o sentimento que você sente. Tu és meu filho amado, e por isso é que você alegra meu coração. Tanto faz, se sargento ou pastor, o que importa é que é filho. E filho tem que ser amado do coração. Assim Deus espera de nossos pais. Por último, o pai é o homem que tem que ser em casa a memória viva da história da redenção na família e no mundo. Essa fotografia me marcou muito na nossa última viagem a Israel. Eu fui com o pastor Josué, uma caravana em um dos meses últimos de janeiro. Esse muro, sabe o que eu achei bonito? É isso aí. O homem ora nos muros de Jerusalém, mas a orar leva os filhos. Sabe por quê? Um dia eles vão dizer: eu volto aqui, porque foi meu pai que me trouxe aqui. Isso é memória viva. Olha o que diz o texto bíblico, vamos ler comigo juntos? E as ensinarás a quem? A teus filhos, comigo juntos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Isso é o pai de nossos filhos. Não esqueçam do que Deus falou. Façam tudo, mas não esqueçam do que Deus falou. Eu penso aqui, cabe aqui uma pergunta para nós pais. Eu me coloco nelas. Que nossos filhos se lembram do que Deus disse, que ouviram de nossa boca. Agora, para mim o mais difícil, mas também mais necessário, a gente pensar como é que a cultura perverteu o papel do homem na família e tentou apagar esse ministério sacerdotal do homem pai. Primeiro, vamos passear um pouquinho da modernidade até hoje, a vida secularizada. Nos séculos 16 e 17, a gente viveu com racionalismo e também com movimentos que levou à crise da religião. Que foi isso? A partir de filósofos como Kant, Hegel, pessoas como David Hume, todos eles trouxeram a razão para a vida. E até aquela época, nas casas havia religiosidade, havia, digamos, uma devoção familiar, que o homem liderava. Mas esse tempo aniquilou, e o sagrado passou a ser privatizado. Uma coisa muito da pessoa, e com isso, o homem trabalhando, o homem saindo, a mulher começou a assumir em casa esse papel da liderança religiosa. Isso começou com a modernidade. O homem trabalha,
o homem operário, o homem chega de noite e diz à mulher: você se vire, ore, reze, ensine. E passou-se então a conceber: religião é coisa para mulher. Talvez por isso, talvez os sociólogos não sabem dizer isso aí em termos de estatística, que as igrejas são muito mais cheias de mulheres do que de homens, porque houve um tempo em que todo esse processo passou a ser feminino. A cultura perverteu esse processo. No século XIX, isso aprofundou-se com a Revolução Industrial e Urbana. Apareceu a ideia do homem operário, e com o operário o pai ausente. Um homem que sai de manhã, você sabe que no início eram quase 18 horas, 12 horas, 10 horas no mínimo de trabalho por dia. Esse pai ausente deixou filhos também, sabe, órfãos de pais vivos. E a mulher foi assumindo em casa a educação, o ensino e a espiritualidade. A mulher entrou depois no mercado de trabalho. E aí a família moderna surge numa crise grande. E que nem a pai no processo. E também uma mãe apressada no processo deficiente. E a cultura antibíblica se fez aí. Com o pai fora da educação dos filhos, da criação dos filhos. E o pior, da espiritualidade dos filhos. Ainda hoje isso é refletido quando o pai chega e diz assim: cadê fulano? Foi para a igreja? Se a mãe não responder, nem ele sabe. Como chegou o grau da ausência masculina nesse processo. Mas chegamos ao tempo pós-moderno. No século XX, assistimos agora aos movimentos de emancipação da mulher. E agora a cultura formada no nosso pensamento. A cultura vai nos sequestrando de Deus e da Bíblia que há em nós. Século XX. Veio a revolução sexual. E quem entra em moda não é mais Bíblia, não é igreja, não é Deus. É aborto, anticoncepção e o corpo autônomo. Então a mulher vai dizer ao marido: eu sou dona do meu corpo. Não quero esse filho. A filha vai dizer ao pai: eu sou dono do meu corpo. Transei porque quis. Não é o Senhor que manda mais em mim. E o filho vai dizer ao pai: pai, eu quero ser diferente. Ser homem, eu não quero ser homem. O corpo é meu. Eu me drogo, me prostituo, faço o que quiser. E ainda hoje a cultura vive dessa mentalidade. Começou no início do século XX. Depois veio a Revolução Cultural e os novos perfis de gênero. Nenhuma mulher aceita mais essa pregação. O homem é o cabeça, incomoda as mulheres, que são culturalmente formadas pelo pensamento não bíblico. Somos iguais? Como? A gente já viu as diferenças. Nós somos diferentes desde a criação. Não há como dizer que somos iguais. As grandes guerras e um problema: milhões de homens morreram entre 1914 até 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então as mulheres sozinhas vão fazer um novo modelo, em que a mulher agora nem quer mais marido, mas não dispensa homem. Ou ficou viúva e não quer mais ninguém, eu me viro sozinha. Então passou ela a mandar na casa e ter a casa sob o seu controle. E isso nunca mais se organizou no mundo ocidental que vivemos. Há muitas mulheres que ficam viúvas ou se divorciam, qualquer coisa, querem ficar sozinha. E dizem assim: eu sou nessa casa o homem e a mulher ao mesmo tempo. Isso é totalmente antibíblico e nocivo à experiência da natureza humana. Depois você vem a banalização do casamento, a indústria do divórcio e os novos arranjos de conversadores. Na minha igreja, eu fiz um teste, fiquei na minha igreja. Mas ela é boa quando é nossa casa. Perguntei um desses domingos: quantos casais vivem juntos nesta igreja e não são casados? Eu preciso falar com vocês. Claro que não ia levantar a mão e expor. Mandei procurasse. Eu falava na minha igreja, mais de 30 casais, há anos, morando juntos, sem serem casados. Tem uns 5 rapazes que frequentam a igreja, não são batizados, que moram com as namoradas e dizem: eu me sinto casado. Casamento não é papel, é só o que eu sinto. Eu me sinto como tal. E sem falar em homens sozinhos, mulheres sozinhas, divorciadas, quando sentem necessidade sexual, ligam para um ex-namorado, para uma pessoa muito íntima,
ou sozinha, de forma solitária, eles também se realizam com as fantasias e os jogos eróticos do mercado. Isso veio quando a gente viu o casamento banalizado. E hoje, qual a fotografia das famílias do mundo contemporâneo? Competição entre homem e mulher, independência e individualismo. Como ontem colocou o pastor Josué Gonçalves, hoje recolocou o Cláudio, e nós nem combinamos. É isso. Competimos em casa, quem manda e quem não manda, e somos crentes. E sabemos a Bíblia. Competimos em independência, meu dinheiro. Mulheres dizem assim: olha, cara, somos crentes, mas eu trabalho, é o meu consultório, é a minha clínica, é o meu emprego, é o meu comércio, é o meu dinheiro, e nele mando eu. É o meu tempo, como que eu quero, uso o que eu quero, e você não se mete nisso. Ou então ele diz assim: você trabalha, como que você precisa. E há homens que sequer suprem a mulher do mínimo de roupa íntima. Você não trabalha? Compre. Quando a Bíblia diz lá em cima, o homem é quem provê a casa, provê a mulher, provê a família. E é claro, isso resta individualismo. O mundo ficou tão pervertido que hoje arquitetos pós-modernos, e já muitos em São Paulo, eu conheci 2 em São Paulo só, mas já muitos. Também já em João Pessoa, coberturas ou apartamentos chiques da arquitetura pós-moderna, em que o casal tem quartos separados. No quarto há sanitários separados. Tudo é separação, segregação. Interfone, vamos fazer amor, vem para o meu quarto. Juntos, porque ninguém quer ser incomodado. Hoje nem se divide mais guarda-roupa, banheiro, pia, cama, porque a cultura perverteu a ideia de uma só carne. Somos apenas pessoas, cada um é dono do seu nariz. Isso é diabólico, isso tem que ser quebrado em nossa vida. Amém, queridos? Agora, chegamos no mundo pós-moderno, nosso século 21. Eu não quero cansar, mas eu preciso dizer isso para vocês. Então hoje, nossa cultura, ela estabeleceu a radical crise da família contemporânea. Primeiro, o casamento é secularizado. Para que casar? Meus irmãos, eu e Neide nos casamos virgens. Eu tinha na época 21 anos, ela 17 anos, ainda incompletos, 18 incompletos. Namoramos 5 anos. Mas nós nos amamos muito. Éramos e somos sexualmente saudáveis. Mas havia em nós o temor de Deus, o respeito à igreja e ao pastor. Eu dizia: meu Deus, o que vai pensar meu pastor de mim se souber que nós tivemos uma relação sexual? Que escândalo para a minha igreja se você parecer grávida. E o nosso Deus, nossos valores. Assim nos casamos. Hoje, nossos filhos transam já com 13 anos de idade. E há tanto pai pervertido que diz assim a mim: pastor Estevão, se é para minha filha ir para o motel, se arriscar a pegar a doença, o assalto, eu não concordo muito não, mas eu prefiro que transe em casa com o namorado. Quer dizer, a lógica do caminho mais fácil perverte a lógica do princípio de Deus. Assim, casamento. Vamos casar, como disse o pastor Cláudio, se der certo, se não, acaba. Coisa triste. Vivemos uma tristeza em que moram juntos sem serem casados, moram juntos sem estar juntos, né? Vivemos hoje a terrível sombra da homoafetividade, mulheres sozinhas com outras mulheres e homens com outros homens, assim de forma explícita. O último retiro de carnaval da minha igreja, 400 adolescentes. No final, me procura o líder. Mais ou menos, entre 8 a 12 meninas, entre 13 e 17 anos, assumiram assim, depois que Deus falou profeticamente no retiro para elas. Nós vivemos, há 2 anos, entre a gente, relações homossexuais. Como? Em casa, mamãe trabalha, papai trabalha, vem no vídeo, vem no fita, vai se tocando, vai gostando. O corpo, todo ele é um convite ao prazer,
Todo o corpo é uma zona erógena por completo. E adolescentes vivem assim. Meninos também. Exatamente assim. E a gente não sabe o que faz, a não ser pregar, ser perseguido, chamado de quadrado, de careta, mas a gente não entende que há cultura lutando contra Deus. E Deus tem que contar com a gente para vencer essa cultura. Somos seus oráculos nesse mundo. O homem, sacerdote de Deus, um oráculo nesse mundo. E finalmente, o homem nem mais referência e nem mais sacerdote. Quer dizer uma coisa a você? Vamos fazer aqui um teste, mas um teste silencioso. Quantos homens aqui, não se manifesta, apenas pense comigo, pode dizer aqui nesse congresso, de verdade, em casa, Deus sabe, minha mulher sabe, os filhos sabem, que eu sou o homem sacerdote? Respondam em nome de Jesus. Quantos de nós, homens, podemos dizer diante de Deus: a minha casa sabe sobre Deus, sua palavra, seus valores, seus princípios, porque eu assumi essa liderança? Quantos dizem: sabe sobre Deus, seu sorriso, seu amor, sua graça, porque eu encarno essa graça na minha casa? Quando diz: minha mulher sabe que eu sou um homem de Deus, e eu sou em casa o sacerdote com quem ela pode contar. Quantos respondam isso em nome de Jesus? A resposta nos inquieta, porque prova como a cultura subverteu nossos valores dentro de casa. É tempo de resgatar isso. Então eu quero encerrar, falar sobre o homem sacerdote e o sacerdócio do Pai. Mesmo que nem todos os homens sejam chamados para a paternidade, mas ainda assim, todo homem cristão é chamado para o sacerdócio. Ser homem cristão é ser sacerdote nessa vida. Segundo, antes de ser pai, todo homem cristão precisa assumir, aprender e exercitar o seu ministério sacerdotal. Isto é, em casa, manifestar de Deus a glória, a vontade e a vida no mundo. E para o nosso Deus, diz a palavra, nos fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão por toda a terra. Na antiga aliança, o centro do culto e do ministério do sacerdote é do templo. Na nova, o sacerdócio é do Pai, e o centro é o lar, que se reflete por toda a vida. Escutem, a primeira igreja não é o templo. A primeira igreja da gente é o lar da gente. Quem não for em casa sacerdote não pode ser diácono no templo. Quem não for em casa sacerdote não pode ser pastor no templo. Quem não pode ser em casa sacerdote não pode ser presbítero no templo. Porque o templo é apenas uma extensão, uma projeção da igreja que começamos dentro de nossa casa. Está aqui minha mulher e meu filho. Eu digo a vocês, que eu digo a eles, para a minha igreja, diante de mais de muitos milhares de pessoas: se eu não for em casa o pastor dela, não tem um dedo de ser na igreja. É hipocrisia, nada mais. Se eu não for para meus filhos sacerdotes, por que serão minhas ovelhas na igreja? Não pode. Porque quando o homem falha em casa, tudo mais vai falhando ao redor da sua vida. Eu queria fechar essa reflexão a partir de uma metáfora, usando para tanto o princípio bíblico das festas do sacerdote. Olhe, vamos ler juntos, para vocês não ficarem cansados. Êxodo 28, vamos comigo todos juntos. Como Deus orienta para que se vista assim os sacerdotes da linhagem de Arão. Vamos ler todos juntos comigo? Depois, todos juntos: a ti, irmão Arão, e teus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício. E farás o que? Vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Estas, pois, são as vestes que farão: dois pontos, um peitoral, uma éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farás, pois, vestes santas para Arão, teu irmão, para seus filhos, para me administrarem o quê? O que, queridos? Então vamos fazer uma metáfora
Na antiga aliança, essas vestes eram símbolo da glória de Deus. Então eram sagradas. As vestes do sacerdote era de alguma forma uma representação de Jesus, que por excelência era o sacerdócio perfeito. E eu queria resumir nessas áreas: a estola, o peitoral, a túnica, o cinto e a sobrepeliz, trazendo para as nossas vidas. Eu peguei essa imagem só para você ver como era a figura daquela época. E aí onde estão, sabe, nele sumo sacerdote, as coisas que eu vou usar como sinais de veste para o nosso tempo. Vamos lá. Primeiro, a estola. A estola ficava sobre os ombros, em duas partes, onde o sacerdote levava os nomes dos filhos de Israel em memória diante do Senhor. Hoje, o que faz o pai sacerdote é aquele que intercede pelos seus filhos. Ao interceder sobre os filhos em casa, me perdoem, só uma pequena representação, não é teatro, é só força de linguagem, linguagem simbólica. Quando o pai está em casa orando pelos filhos, ele está usando a estola sacerdotal. Traz no coração, não na roupa, o nome deles. E todo pai que se preze tem todo dia Deus abençoe Antônio, José, Maria, João, meus filhos, Senhor, para que livre o Senhor de assalto, de sequestro, de drogas, Senhor. Abençoe meus filhos. O pai pelos filhos é o intercessor diante do Senhor Deus. Não é o que paga contas, é o que ora pelos filhos primeiro. Eu e nele tínhamos um hábito. Nossos filhos eram pequenos, hoje são grandes. Deus ouviu. Diariamente era assim. Íamos no quarto dormindo. Ó Deus, abençoe meu filho André, está aqui me ouvindo. Ele dizia assim: pai, eu não criei filho, não criamos. Mas eu orando com o pai sacerdotal, vestindo estola. Ó Deus, eu não quero filho homossexual, drogado, infeliz, mal casado. Eu quero filho, Senhor, vivo para a tua glória. E o pai tem que assumir isso, pai. Não é a mulher que ora, que ela ore também, nada demais. Mãe ora, mas não pode em casa a mãe pedir e o filho e o pai não interceder pelos filhos. É o pai. Isso é o ofício sacerdotal do pai, quando veste a estola que Deus lhe deu. Amém, queridos? Segundo, o peitoral do sacerdote. Olhem só, eram 12 pedras. Ali tinham 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, em um quadrado, com dois nomes, Turim e Urim, para que isso orientava o sacerdote sobre a vontade de Deus para os filhos de Israel. Como é que isso é simbolicamente? Em casa, irmãos, eu tremo a dizer isso a vocês, me perdoe essa emoção. O pai sacerdote é aquele a quem o filho procura para saber o que Deus quer para a vida dele. É muito triste. Nossos filhos procuram pastores, diáconos, presbíteros, tios. Doloroso quando é um tio que orienta o seu filho e não você, pai. Ao falar sobre Deus, o filho tem que procurar o pai primeiro. Pai, o que é que o senhor acha, pai? Casa ou não casa? Noivo ou não noivo? O que o senhor achou dela, pai? Chega o vestibular, pai, o que o senhor acha? Uma proposta, pai. Mas quando o filho perde essa referência de que o pai fala por Deus, é que o filho não vê no pai o peitoral do sacerdote. Às vezes vê uma gravata do banco, vê uma religiosidade opressora, mas não vê no peitoral o nome: meu pai sabe o melhor de Deus para a minha vida. Isso é a função do homem pai. Terceiro, a túnica de linho e o cinto de ouro. O ouro, o linho puro e o ouro simbolizavam de Deus a pureza e a santidade na vida daquele homem sacerdote. Assim em casa, nós pais, olha pai, escute, nós somos humanos, não somos perfeitos. A diferença entre perfeição e integridade. Integridade, sabe, é completude moral, é não ter fissuras na vida. Íntegro é não ser dividido.
Quando o ser humano tem uma doença psíquica chamada esquizofrenia, que diz o psiquiatra, é um ser que tem o eu dividido, não sabe quem é a partir de si mesmo. O que não tem integridade é quando o filho não sabe quem é meu pai. Meu pai é honesto ou desonesto? É fiel e infiel à minha mãe? Que tipo de crente é meu pai? Que na igreja me leva, mas passa cheque sem fundo. Me leva para o culto, mas bebe no final de semana. Ou diz na igreja que é santo, mas em casa guarda o uísque escondido, que eu sei onde está guardado. Que o meu pai sabe que diz que ama a igreja e não é dizimista. O filho está vendo. Nossos filhos têm olhos, têm memória do lar. E quando o filho duvida quem é seu pai, a vida está ameaçada, porque é vida fragmentada. E toda fragmentação, sabe, coloca a integridade em risco. Esse, queridos, é a nossa túnica de linho e integridade. Deus caminha conosco, não por nossos gemidos. São emoções válidas, não duvido. Não pelo tamanho da Bíblia, é bom tê-la. Mas Deus caminha conosco, quando nós vestimos a túnica da integridade, dentro de casa. E se há uma coisa que todo filho deve dizer do seu pai, é isso: eu sei quem é meu pai. Você está mentindo. Meu pai não mente, não rouba. Meu pai nunca faria isso. Eu conheço meu pai. A sobrepeliz era feita de estofo, um forro azul, fios de carmesim e púrpura, e era adornada com romãs. Agora, escute que interessante: as romãs simbolizavam a vida frutífera, o azul, as coisas celestiais, a púrpura, sinal de autoridade, o carmesim, o sangue do sacrifício. Veja o que acontece na vida da gente na sequência disso. O pai sacerdote deve ter uma vida cheia dos frutos do Espírito, para criar as famílias nos valores e na colheita de Deus em casa. O pai sacerdote deve educar os filhos, exercendo autoridade e disciplina, para estabelecer limites. A autoridade deve ser pelo exemplo e pelo amor, nunca pela força. E o pai sacerdote deve apontar para a família o caminho do Calvário, a púrpura, como um símbolo do amor sacrificial, e dizer: foi Deus quem mudou a nossa história. Foi Jesus que abençoou a nossa vida. Foi Jesus que nos deu esse emprego. É Jesus que nos dá essa paz. Sem Jesus, sequer essa família sobreviveria. Então o pai em casa é aquele que aponta para o Calvário, porque os filhos vêm vestidos da sobrepeliz da graça de Deus. A mitra, finalmente, era um turbante usado na cabeça, feito de linho, com a inscrição santidade ao Senhor. Então, não precisa dizer mais nada. O sacerdote, ele está sempre intercedendo pelos filhos. E ao dizer o sacerdote, Deus é santo, ele estava sempre orando para que os filhos de Israel voltassem para Deus santidade. Então, o pai que tem em casa tem que falar sobre espiritualidade doméstica. Dizer: não pegue meu filho, não pegue meu filho. E tem uma coisa, irmãos: não pegue meu filho, olhe para a vida do seu pai. Seja homem de uma mulher só, siga o exemplo do seu pai. Seja um crente, sabe, firme em Deus, olhe para a fé do seu pai. Ou então, aqui em casa não entra essa história, filho, isso aqui é casa santa. Você viu seu pai já fazer isso? Diz não. Ora para que os filhos não pequem. Irmãos amados, eu queria tomar Jó como exemplo. Só um minutinho, não se cansem. Para mim, esse versículo de Jó é um sonho do meu coração, de um homem e um pai sacerdote. Vamos ler comigo Jó 1:5, todos a uma só voz. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias, seus banquetes, os santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles.
Porque dizia Jó: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Orava em casa pela santidade. Vamos trazer uma coisa prática. Vocês estão muito cansados? Só se dá para treinar 5 minutinhos? Então veja bem. Vamos pensar algumas coisas. Algumas coisas. Tem sentido o pai permitir em casa pornografia? O pai, em nome de uma cultura moderna, permitir em casa os filhos com amizades pervertidas? Tem sentido você essa história? A filha se tranca num quarto e diz: aqui não entra, é meu. Leva para casa quem quer. O pai nem sabe quem são amigos dos seus filhos, das suas filhas. Não pode, gente. Tem sentido não ter limite de televisão, de programas, de livros, de palavras? Não, não e não. O pai tem que assumir. Essa casa é santa. E aqui nessa casa a palavra é santidade ao Senhor. Minha filha, não se tranca com o namorado aí dentro. Isso abre brecha para o pecado. Meu filho, que rapaz é esse? Estranho que você traz para casa, não quero. Quem são os pais desse rapaz? Que programa é esse? Aqui não se ouve isso. Que música é essa? Meu filho, que linguagem é essa, meu filho? Esqueceu? Santidade ao Senhor. E dizer para o filho: enquanto seu pai for vivo, Deus requer nessa casa santidade. E seu pai luta por isso. O pai tem que fazer isso dentro de casa, sempre, como Jó fazia. Que coisa linda. Quem sabe eles pecaram. Por isso, todo dia Jó, a Deus ofereceu holocausto pelos filhos diante de Deus. Por isso hoje, e aqui eu encerro, que vestes Deus quer que nós usemos como pais, sacerdotes? A verdade como fundamento. Vamos ler todos juntos para não cansar? Vamos? Do início: a verdade, a justiça, a integridade, o amor, a coragem, o trabalho, a humildade, a família, o exemplo, a fé, o reino e o temor a Deus como princípio da nossa vida. Isso é vestir hoje em casa vestes sacerdotais. E como Deus quer isso. E há uma bênção que encerra a minha reflexão, que todo pai tem que fazer em casa. E a casa clama por essa bênção. Eu chamo de a bênção sacerdotal do pai. Quando o pai diz aos filhos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti, filho, e tenha de ti misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu vou contar a vocês um segredo para a gente orar. O segredo, irmãos, é esse. Por favor, olhem para mim. Nós somos evangélicos. Nós não cremos em evidências, nem cremos nessas coisas de espiritismo. Então meu exemplo não tem nada a ver com isso. Tem a ver só com uma metáfora, uma criatividade para reflexão minha e nossa. Eu sou pastor, já lhes falei, há mais de 3 décadas. Tenho 2 filhos já casados. Mas vou lhes falar o que seria para mim o selo sobre a minha vida, do meu ministério de pai sacerdote, de homem sacerdote, de Deus sacerdote e de alguém que viveu. É se ao morrer, que eu vou pegar carona com o que foi pregado aqui há pouco tempo. Pastor Cláudio, eu quero demorar muito a morrer, que viver é bom demais. Mas se ao morrer, algum lugar em que o meu corpo estivesse antes de ser sepultado, eu pudesse, olha, o meu exemplo só de criatividade, eu pudesse ver no meu enterro meus filhos perto do caixão na minha igreja, dizendo assim: pai, se na minha vida valeu a pena alguma coisa, foi um dia ter sido seu filho e o seu ter sido meu pai. Isso sela uma vida que valeu a pena. Porque pai, o Senhor me ensinou sobre Deus, sobre o reino, sobre a família, sobre o amor, sobre
a verdade, Pai. O Senhor morreu, mas isso sempre vai estar vivo na gente. Sua vida é o nosso maior tesouro. Quando um homem escuta isso do filho, pode dizer: valeu a pena. Deus me abençoou e eu cumpri a missão de homem, pai e sacerdote. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.